A maioria dos brasileiros está destinada ao ensino público, e assim a sua juventude acaba ficando fadada à sua própria vontade. Vontade de descobrir quem realmente é e o que deseja se tornar. O ensino público não vai te ajudar muito na sua caminhada, mas ele acaba sendo meio que necessário para que você tenha um ponto de partida. Bom, para quem é novo aqui, eu sou o John. Seja muito bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você estiver me ouvindo, independente da plataforma que seja, seja YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, se você gostar do episódio, não esqueça de se inscrever, ou seguir o podcast e também avaliar ele, dar like, porque aí me auxilia que o podcast chegue mais pessoas como vocês. Bom, de qualquer maneira, um bom episódio para vocês e como sobreviver ao ensino público. Olha, o ensino público não é segredo que ele não é muito bom já faz muito tempo. Eu não sei se teve um momento em que ele tenha sido realmente bom, mas eu estudei basicamente minha vida inteira em instituições públicas. Para não dizer que foi a vida inteira, quando eu era um mini John, eu tinha o quê? Foi o período de alfabetização, meus pais tinham condição, então eu fiz o Jardim 1 e o Jardim 2, que é antes do prezinho. Eu estudei em uma escola particular, mas foi só esse período. Dali em diante foi 100% ensino público, né, instituições públicas. E assim, as instituições públicas, elas têm problemas que não tem como dizer de outro modo, mas acaba beirando o ridículo na maioria das vezes. E não é só por conta da qualidade ou do que é fornecido para a escola, mas é também muito por conta de quem frequenta a escola, e também não é só sobre professores, mas também sobre alunos que pai e mãe acabam não educando o suficiente, gerando 1 milhão de outros problemas. Então, não que em instituições particulares não tenha esse problema, eu não estudei em nenhuma, não vou falar sobre. O ponto é o ensino público que eu passei minha vida inteira estudando. Então, assim, o ensino público, ele tem um currículo que é formado para que, então, tenha uma padronização no que as pessoas, as crianças e os adolescentes, eles vão aprender, né? Tem essa padronização no aprendizado. Então, tecnicamente, essa visão, essa ideia de formação do currículo para o aprendizado das crianças e adolescentes, ela meio que tem uma ideia por trás, que é literalmente tornar ali um padrão no conhecimento dos alunos, no que eles julgam ser necessário para que então uma criança ou adolescente saiba para o que? Vestibular, para mercado de trabalho, porque o ensino público ele não te prepara para nada disso. E esse é um dos maiores problemas, porque, lógico, você acaba não adentrando muito, não tem muito tempo, o estudo não tem uma qualidade tão grande, então acaba que você, se você for só com o ensino público prestar um vestibular sem você fazer por fora, você pode sim conseguir passar em vestibulares, mas ele é uma dificuldade a mais do que comparada a instituições não públicas. Então, ele meio que não te prepara para nada. E esse é um dos maiores problemas, se não o maior problema, porque tecnicamente você sai com 17 ou 18 anos da escola e você sai com uma mão na frente e outra atrás. Você não sabe o que você é bom, você não sabe no que você é ruim, você muitas vezes não sabe nem o que você quer, mas não é por uma indecisão sua ou por uma falta de capacidade sua de se autoconhecer, é porque não existem esses estímulos. Existem escolas, inclusive no Brasil, que elas trabalham muito essa parte da criança até o início da vida adulta, para que a pessoa ela tenha um desenvolvimento bom. Na verdade, se você parar para pensar, nem a comida, né, ela é tão boa para a criança, porque eu lembro que de quando eu era adolescente, eu estudava, muita gente criticava, muitos professores criticavam
dar arroz e feijão para os alunos às 9 horas da manhã, né? Que era um horário para tomar um café da manhã, né? Talvez um almoço mais tarde. É incrível que para a escola muitas vezes falta alimentação e outras coisas que são bobas o governo acaba não deixando de lado. E o futuro do país que tanto falam, eles acabam ignorando, né? Mas assim, um dos principais problemas do qual eu quero me prender muito durante esse episódio é a falta de motivação para os alunos. Porque eu quero que você imagine um cenário onde você que está ouvindo, provavelmente ou você já tem uma profissão, você fez uma faculdade, você trabalha com alguma coisa ou você está se preparando para trabalhar nisso. Como você descobriu que você queria isso ou que você era bom nisso? Porque vamos concordar que a maioria das pessoas hoje, elas estão em um trabalho do qual elas conseguiram, tiveram ali um certo desenvolvimento durante esse aprendizado e chegaram à conclusão de que elas eram boas naquilo, era aquilo que elas queriam e ficou tudo certo. Então ela meio que ficou estagnada ali numa espécie de conforto. Mas o ponto é que durante esse tempo inteiro de vida que você está na escola, imagine se você tivesse uma motivação, um, um método para que você aprendesse realmente no que você é bom e também você aprendesse sobre diversas áreas das quais você poderia se identificar e acabar adentrando. Porque assim, do meu ponto de vista, é muito mais vantajoso você entender o que você é bom e, lógico, descobrir o que você realmente gostaria de fazer, porque muitas vezes algumas pessoas, isso eu conheço várias, elas acabam indo para aquilo que elas descobrem amar e querem fazer, só que muitas vezes elas não são tão boas ou então o tempo necessário para que elas consigam ter um salário relevante seria muito grande, o tempo seria muito grande. Então, se elas tivessem a real noção do que elas são boas para que elas pudessem ter essa opção de escolha entre fazer o que elas desejam como função principal ou então garantir uma, entre aspas, vida melhor, eu diria assim, fazendo o que ela tem maior aptidão, tornaria o mundo muito melhor, porque quando eu olho para as pessoas ao meu redor, eu vejo que a maioria esmagadora, ela não sabe quase nada do que ela faz. A maioria das pessoas, elas fazem a sua função, elas cumprem a sua função na sociedade como trabalhador, e elas são pessoas que nas suas funções elas não são tão boas. Então, assim, o sistema de ensino público ele é muito falho, porque esse conhecimento padronizado do qual é passado para as crianças e adolescentes quase que não serve de nada. Então você sai da escola sem saber o básico do básico sobre a vida. E eu acabo sempre pendendo para esse lado porque eu acho que o ensino prático de você tornar a vida adulta do adolescente e criança mais fácil, ensinando coisas que realmente seriam úteis. Não, não só isso, né? É lógico, porque se você ensina só isso, você acaba, de certo ponto, na visão de como é feito um vestibular hoje em dia, você acabaria anulando essa pessoa de participar de um vestibular. Mas acredito que vocês entenderam, é que também deveria ser ensinado práticas do dia a dia, organização, formas de cuidar da sua vida financeira, o que acaba não acontecendo. Então, o ensino público ele acaba se tornando um cenário agressivo, agressivo para professores, agressivo para alunos, agressivo para a sociedade em si, porque querendo ou não é o futuro dela. Então, falando de alunos, o aluno ele sofre muito, primeiro por esse problema do qual ele não tem
esse vislumbre do que ele vai fazer no futuro, ele só vai lá para cumprir tabela. Hoje em dia tem muitas escolas públicas que têm ensino integral, mas boa parte delas não serve para absolutamente nada. Só ficam os alunos lá o dia inteiro, participam de alguns clubes muito nada a ver, vamos dizer assim, porque geralmente não tem peso nenhum. E isso acaba atrapalhando muito, porque entre ficar em casa fazendo algo que eu goste e possivelmente descobrindo o que eu queira fazer da vida, é muito melhor do que eu ficar na escola parado lá só para fazer uma outra merenda de tarde e depois ir para casa sem tempo e só dormir pro dia seguinte. Então, os alunos também, a maioria tem, lógico, e esse episódio, obviamente, não é só para alunos, é para todos, mas quem mais sofre no geral são os alunos. Ou existem muitas crianças que os pais, eu não sei porque têm filhos, porque eles não dão devida atenção para as crianças, elas acabam crescendo sozinhas, não tem muita noção do que é uma educação, acabam indo para a escola e fazendo com que outras crianças sofram, praticando bullying. Eu vejo onde eu moro tem muita criança e eu fico assim indignado como boa parte dos pais só deixam as crianças correndo por aí sem nenhum adulto supervisionando, porque eu não sei como nunca aconteceu algo ruim, espero que nunca aconteça, mas eu não sei se é sorte, se é um ser divino que protege, porque se fosse depender da maioria desses pais, eu não sei bem o que seria aí dessas crianças. Mas um outro ponto muito importante que acaba prejudicando e muito os alunos é a falta de estrutura da escola. Então, eu estudei em escolas que a água do bebedouro sai à terra, da qual o bebedouro onde cai a água, não sei se tem um nome específico para essa parte, mas ali era cheio de terra, acumulava terra, nem o caimento ali pro ralo tinha, então toda a água acabava parando ali e ficava com terra parada, era algo nojento. Eu lembro que mais ou menos por volta da 7ª série eu parei de tomar água da escola porque toda vez que eu tomava eu ficava com virose. Então eu parei de tomar, porque toda semana eu ficava ruim de um jeito, a outra semana eu ficava ruim de outro jeito, parei de tomar e curou. Então assim, tecnicamente era água, né? Mas faltam também materiais básicos de higiene. A boa parte das escolas, eu vejo até pela minha faculdade, muitas vezes não tem papel higiênico, muitas vezes não tem sabonete para você lavar a mão, muitas vezes não tem água para você dar descarga. Álcool em gel, por mais incrível que pareça, recentemente começou a surgir uns álcool em gel lá que tem os lugarzinhos, né, para você colocar, esqueci o nome, que é o mesmo sabonete que você coloca. E durante o tempo inteiro de faculdade nunca teve, aí agora começaram a colocar, não sei, vai ver que acharam lá alguns tubos de álcool em gel perdido. Mas falta o básico pro aluno. E nem só isso, voltando ao assunto da comida também, a comida é toda feita também uma análise para suprir a necessidade de um aluno. Tem muita gente, infelizmente, que tem muitas dificuldades, muitos problemas para ir à escola, e tem muitos alunos que vão para a escola só para comer, justamente porque o ensino público não proporciona uma visão de futuro. E isso também não só por conta do ensino, da instituição geral, mas também parte dos professores. Olha, eu não consigo defender muito a profissão professores, porque a maioria dos professores só vão ser professores, só se formam professores porque veem isso como uma profissão, e não é muito bem uma profissão. É como um médico, por exemplo. Gente, essas profissões que envolvem outras pessoas, elas não devem ser vistas só como profissão,
porque ela necessita de que você haja como ser humano. Então você não pode ser robotizado, você tem que ter a mão na consciência, tem que pôr a mão na consciência, você tem que pensar, você tem que interagir, você, como professores no caso, você está criando pessoas. Lógico, a educação, primeiramente, ela vem de casa, mas a escola é o segundo lugar onde a educação de uma pessoa é desenvolvida. E a maioria dos professores, não vou dizer a maioria, tá? Porque eu tive professores muito bons, dos quais explicavam a matéria uma vez, você entendia, mas eu também já tive professores, e muitos professores, que não sabiam a matéria que eles estavam explicando. E o incrível, né, o incrível disso tudo é que esses professores que geralmente têm esse problema de não saberem o que estão explicando, é que são os que têm o maior ego. São os que, se você falar para ele alguma coisa, ele vai achar ruim, vai botar o dedo, vai apontar o dedo para você. Então, os professores também não têm um preparo, né? Para ser professor, para ensinar, você tem que ter essa vontade, você tem que ter, não vou dizer a vocação porque é algo que você aprende, é aquilo que eu disse, você tem que ter a noção de que aquilo que você está fazendo não é só ir lá e ganhar seu dinheiro, você está servindo um papel para a sociedade. Lógico, todo mundo serve um papel para a sociedade, mas existem profissões específicas que acabam tendo um papel mais importante, como pessoas que cuidam da saúde de forma geral, pode ser um dentista, um médico, um enfermeiro, pode ser, por exemplo, um professor, pode ser também um funcionário público. Essas profissões, elas necessitam que aquele que exerce pense no próximo para que você faça o melhor para aquela pessoa. Então, eu, por exemplo, tive um professor, isso foi na 8ª série. Eu tive um professor que ele era aposentado como um engenheiro mecânico. Ele era engenheiro mecânico, aposentado, e aí começou a dar aula. Ele já tinha mais de 70 anos, se eu não me engano. Mas, ao todo, eu não lembro se eram 3 ou 4 salas, turmas ali do 8º ano que tinham e que ele dava aula. Mas assim, ele era necessário todo bimestre ele dar 20 pontos na média para que todos os alunos conseguissem atingir 5. E todo bimestre ele fazia reuniões criticando os alunos, criticando tudo menos ele. Então, entende que uma pessoa de mais de 70 anos, para ela é mais fácil ela colocar a culpa em 100 alunos do que nela mesma. Como uma pessoa pode chegar aos 70 anos e não ter uma autocrítica de pensar que, poxa, eu estou dando aula para 100 alunos e todos vão mal. Como que todos vão? É impossível, porque esse problema não existia antes com o professor antigo e esse problema não existia depois, que era com outro professor. Ele só dava aula especificamente para essas turmas nesse ano, que era a 8ª série, e só ali existia o problema. Então entende como a falta de autoconhecimento, autocrítica das pessoas também implica de maneira muito crítica ao ensino público. E assim, a escola ela não vai também te ensinar a ser criativo, ela não vai te ensinar a ter inteligência emocional, ela não vai te ensinar a ter autoconhecimento. Tudo isso vai ser com base em você, na sua vontade. Então, esse despreparo dos professores só me faz ver os alunos e os professores como um espelho. Então, eu vejo muitos... Na verdade, hoje eu não tenho tanto contato, mas a maioria dos alunos que eu vejo não critica mais tanto os professores, mas os professores criticam duramente os alunos. E é isso que eu falei, a maioria dos professores não tem essa capacidade de ensinar, mas não por necessariamente culpa deles, mas é porque eles não se propõem a isso, eles só querem ir lá e ganhar o dinheiro deles. Eu também já fui, não eu específico, olha gente, a única advertência que eu tomei na escola foi porque uma vez eu fui para a escola, estava caindo o mundo, estava chovendo,
Não foi ninguém, fui eu, acho que mais umas 4 pessoas na minha sala, e eu fui embora porque não tinha energia, a energia estava caída, né, por conta da chuva. E a diretora, acho que, se eu não me engano, todo mundo foi embora, e aí alguém viu que a gente foi embora e deram advertência porque foi errado eu ter ido embora. Eu estava, acho que no segundo ano do ensino médio. Então, assim, eu nunca fui um aluno que deu problema. Eu nunca fui um aluno que reclamou sem ter uma, uma razão, sem realmente ter noção do que eu estava falando. E a escola, ela deixa muito a desejar. Então, muitos professores, não vou dizer muitos, alguns, já ofenderam a sala inteira dizendo que nunca ninguém seria nada, de que ninguém nunca ali conseguiria viajar de avião, que é, nossa, um absurdo, né, para o professor viajar de avião. Mas, e o incrível é que é aquilo que eu falei. Lembra do que eu falei, que o professor que geralmente que não sabe nada é o que tem o maior ego? Foram esses professores que ofenderam. Os professores que eu tive que eram bons, lógico, às vezes eles chamam atenção porque sempre tem um desmiolado na sala, sempre tem um aluno, né, se não vários, que acabam atrapalhando tudo. Mas, consequentemente, o professor chama atenção, mas nesse aspecto de ofensa foram alguns, e foram esses que não eram exemplo de nada. Eles só iam lá para cumprir tabela. Então, o processo de você entrar na escola e sair dela, no ensino público, ele não lhe proporciona muitas coisas. E ao sair da escola, você tem algumas opções. Na verdade, quando você vai entrar no ensino médio, tem muitas escolas que proporcionam, até como as ETECs, ensino técnico junto ao ensino médio. Lógico que você tem que fazer um vestibular e tudo mais, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Existe também, por exemplo, escolas que têm só o ensino médio, que tem uma formação melhor, isso ensino público, que vai lhe fornecer um melhor desenvolvimento nas suas capacidades para um vestibular, até para o mercado de trabalho. Existe ali o Senai, que você pode entrar também no período de ensino médio e pós ele, até acho que no ensino fundamental, para você chegar ali e ter, de certo ponto, uma profissão. Mas isso tudo acaba sendo que meio que além do que o ensino público lhe proporciona. Então, se fosse para eu dar um real conselho para quem está no ensino médio, né, quem está no ensino público, é que aproveite esse tempo para tentar se descobrir. Ao sair da escola, você tem diversas opções, você vai ter faculdade, você tem ensino técnico, você pode arrumar um serviço, você pode viajar, você pode ir se conhecer, você pode ir viver a vida. E eu acho que essa parte pós-escola, ela acaba sendo muito mais impactante do que o período do ensino público. Porque no ensino público você vai interagir com outras pessoas, você vai desenvolver o seu social, mas sobre quem você realmente é, você vai sair do mesmo jeito que entrou. Isso por parte do ensino mesmo. Conversando com outras pessoas, você pode se descobrir, você pode descobrir o que você é realmente bom, o que realmente pode vir a ser seu sonho. Mas é importante lembrar que para muitas pessoas o tempo funciona de maneira diferente. Então não tente se apressar, se dê tempo, porque apesar de o ser humano ter uma média de tempo de vida que é equivalente para todos, né, nós não vivemos, nenhum vive muito mais do que outro, mas cada um tem o seu modo de viver, as suas percepções em determinadas épocas. Então se dê tempo. Ter a formação do ensino público, para quem não tem condições de ter um ensino particular, é muito importante, porque para objetivos futuros, se você não tiver pelo menos essa formação, isso vai te prejudicar em muitas coisas que você pode vir querer realizar na sua vida. Como eu disse, o ensino público ele não tem foco nenhum em auxiliar o seu contexto social,
em fazer você descobrir, realizar e traçar planos para você desenvolver os seus sonhos. Então, toda essa parte de autoconhecimento, ela vai partir de você. Por isso que eu acho que é um grande problema, porque nessa maior parte de desenvolvimento a juvenil é onde você teria que já começar a se descobrir, e isso não existe, né? E não se prenda a exemplos de outras pessoas. Isso acaba sendo uma faca de dois gumes, porque para você muitas vezes descobrir o que pode vir a ser seu sonho, você usa outras pessoas como inspiração. Meu tio trabalha com isso, meu pai trabalha com aquilo, minha mãe isso. E você acaba seguindo esses passos porque você se identifica. Só que muitas pessoas acabam não fazendo isso da maneira correta, né? Não usando como exemplo, isto, mas elas acabam se espelhando nessas situações, como medindo o seu nível, de sucesso com base em outras pessoas. E lembra, cada um tem seu tempo. Então, quando ficamos mais velhos, é mais fácil identificar ali as nossas competências, porque nós acabamos passando por diversas situações, temos que ter essa autocrítica para que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e termos a capacidade de aceitar o que não somos bons e entender e tentar desenvolver aquilo no que somos bons, mas se der tempo. O ensino público, ele sempre vai, não vou dizer sempre vai deixar a desejar, porque vai que daqui a uns anos ele melhora, nunca se sabe, mas o ideal é você se prender exclusivamente a si mesmo. Trace um plano para o que você deseja ser, tente descobrir, pesquisar, use a internet para que você possa, então, criar um passo a passo ou descobrir os passos para que você consiga se tornar aquilo que deseja. Se você não tem um sonho de profissão, se você não tem algo nada grandioso nesse aspecto, se prenda a ser uma pessoa melhor, se prenda a se conhecer. Talvez isso, ter esse autoconhecimento, se descobrir, faça com que você abdique de algumas coisas e abrace outras que façam você seguir um caminho totalmente diferente e desconhecido, pelo qual você jamais imaginaria, mas que te faça ter sucesso. Então, no geral, o ensino público, ele não é bom, ele não vai te auxiliar em quase nada daquilo que você deseja, mas não se prenda necessariamente a isso, faça do seu futuro, das suas escolhas, trace o seu próprio caminho. Eu sempre tento, apesar de ninguém ter sangue de barata, ignorar tudo aquilo que vai contra, né? Não ignorar, mas focar sempre em mim, foque em você mesmo, apesar de ser difícil e vão existir situações que vão fazer você perder a cabeça, mas a vida é só sua, então não se prenda a esses detalhes que de momento para você, como por exemplo para mim, não tive como alterar. Então só foque naquilo que você realmente deseja e, bom, boa sorte. Bom, esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. É aquele esquema de sempre, meus príncipes e princesas. Se vocês gostaram, independente de onde estiverem me escutando, avalie, dê like, se inscreva, ative o sininho para que você sempre receba os novos episódios. O próximo episódio, eu não sei se eu solto antes ou depois. É porque geralmente eu tô postando de sexta, né, agora. Mas eu tava pensando agora que eu tô de férias, talvez tentar postar 2 por semana, voltar ao que eu fazia antes. Bom, se eu conseguir postar, eu vou postar na quarta, porque eu vi que boa parte das pessoas acabam escutando mais de quarta, sexta, quinta, por ali. Então, de qualquer forma, se não acontecer, um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo não, que eu vou soltar episódio antes. O Ano Novo eu deixo pro próximo episódio. Mas um ótimo Natal qualquer coisa. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, independente de quando estiver escutando.
E um beijão para vocês.